ter praticado crime de xenofobia prestou depoimento à Polícia Civil. O Washington Luiz está acompanhando esse caso. Quais as providências que já foram tomadas por esta delegacia, por este delegado, depois das provas que foram veiculadas através das redes sociais? Então, nós já tomamos todas as providências, as primeiras providências, né, colecionamos todas as provas, né, as provas técnicas, como nós chamamos, e também documentais, e fizemos a oitiva da acusada, né? Então estamos em fase essa semana de conclusão, de laudo, estamos tomando todas as providências, mas o prazo legal para o término do inquérito policial é de 30 dias. Doutor, no depoimento, claro, não é muito sigiloso, mas aí pelo grau do depoimento da senhora que foi ouvida, o que ela chegou a alegar? Veja só, eu não posso expor, né, porque é uma questão de defesa dela, tudo. Foi muito panorâmica na situação, reconheceu o que disse, mas que alegou que não houve maldade, não houve dolo, né, mas a lei não contempla esse tipo de situação, né? Então responderá nas penas da lei. Doutor, nesse caso específico, pelas provas que foram coletadas através das redes sociais, que crime o senhor autuou? Em tese, né, a gente tem que falar em tese porque temos que ser técnicos, né? Então, no meu entendimento, ela infringiu o artigo 20 da Lei 7.716/89, que fala do racismo xenofóbico, né, por origem. O racismo, é bom esclarecer, a lei do racismo, ela contempla várias situações, como raça, cor, etnia, origem, que foi o caso, origem nacional, religião, identidade de gênero e LGBTQI-fobia. Essas intolerâncias têm acontecido, inclusive, aumentado contra crimes homofóbicos, crimes de racismo e xenofobia. Isso tem preocupado muito, as autoridades têm combatido muito, né? É verdade. Nós temos, com o advento das redes sociais, né, a gente colocou uma lupa nesse tipo de crime, então acontece bem mais. As pessoas às vezes acham que a internet é terra de ninguém, que podem expor preconceitos, mas não funciona dessa forma, né? A lei contempla, a lei vai atingir todas essas situações e punir devidamente. Neste caso específico, por se tratar de uma esposa, de uma pessoa que tem uma exposição na mídia muito forte, principalmente um jogador de futebol, isso pode vir a calhar também uma situação extremamente difícil para ele, né? Para que as pessoas não interpretem que a responsabilidade é única dela. Né? Não, veja bem, tecnicamente ele não é responsável, né? Isso aí a gente tem que esclarecer penalmente, quem infringiu a lei foi ela. Ele não cometeu nenhum crime, né? Cada um responde pelo que faz, pelo ato que comete. Então, não existe essa responsabilidade por outrem, né? Então, quem cometeu o crime, é bom esclarecer isso, não foi ele, foi ela. Nesse caso, o processo será encaminhado agora à Justiça? Sim, assim que nós concluirmos, né, porque depende de um laudo, uma perícia, né, para que não haja nenhuma dúvida a respeito da prova, né, temos que ser técnicos, né, para o indiciamento. Então, acredito que em breve concluiremos o caso. A penalidade nesses casos chega a que patamar? Em tese, de 1 a 3 anos, mas como houve o agravamento, né, que a lei prevê o agravamento da pena, de metade, porque foi em rede social, houve uma propagação do crime, e pelo fato de, eu digo em tese, né, porque a gente tem que ser técnico, e por ter sido de forma jocosa, entende? Com deboche. Então isso também, pela alteração da lei, agrava a pena. Pelo que eu estou vendo aí, no caso do jogador de futebol, do Léo, inclusive o diretor do clube, do Botafogo, disse que o clima era difícil da permanência dele. Vejam só, às vezes, aqui as companhias que nós temos, né? As companhias. Às vezes existem pessoas que somam na nossa vida, pessoas que elevam a nossa vida, e tem pessoas que nos afundam. Tem pessoa, da mesma forma que a mulher, ela pode levantar o homem, ela pode afundar também. É a mesma coisa do homem. O homem na vida de uma mulher, ele pode levantar a mulher como pode afundar também. Se é a companhia, independente do gênero. Uma companhia na nossa vida, independente do gênero, de ser homem ou ser mulher, a companhia na nossa vida pode nos levantar, pode agregar, como pode também enterrar de vez.
Tem gente que só chega na nossa vida para nos atrapalhar, para colocar gosto ruim nas coisas, para não querer crescer. Tem que ter cuidado, porque tem pessoas que não são de Deus que chegam na nossa vida para atrapalhar a nossa vida. Às vezes você está numa carreira bacana, está dando certo no seu trabalho, trabalho bom, mas de repente chega uma companhia que estraga a sua vida. Estragando mesmo, que de uma maneira assim surpreendente. Nesse caso do jogador Léo, o Léo não deve pagar esse preço, minha gente. O Léo não foi ele que fez isso com a Paraíba. Não há clima para ele permanecer, mas não foi ele. Não foi o jogador que fez isso. Volto a dizer, não foi ele que fez isso. Agora, a senhora Drica, eu sou um defensor que ela pague para que não cometa mais algo dessa maneira. 6h42 agora, 6h44.